Hoje iniciamos o quadro Alavancar Negócios e Mentalidade Estratégia. Quadro este que faz parte do programa Lucre Mais, idealizado por Márcia Cavalcante. Márcia, já deixo aqui a minha gratidão pelo convite para que eu fizesse então este quadro dentro do programa Lucre Mais. E o objetivo do quadro Alavancar Negócios e Mentalidade Estratégica é justamente isso, é o que o próprio nome diz. É através das estratégias que nós estaremos mostrando para vocês, ferramentas, onde estaremos unindo a mentalidade com os negócios. Porque hoje um dos assuntos mais em pauta dentro do panorama nacional é a questão da saúde mental. E é quase que impossível você ter sucesso numa empresa se você não se voltar também para a saúde mental, tanto dos administradores quanto dos colaboradores da empresa. Então, aqui nós vamos falar sobre alinhar essas estratégias, criar estratégias inteligentes com uma mentalidade forte e próspera, onde ela será capaz de transformar os desafios em oportunidades e ideias em realizações. Então, prepare-se, porque este quadro, ele deseja sair do comum e colocar em prática o extraordinário para que você lucre sim cada vez mais e que a gente faça jus ao nome desse programa que é Lucre Mais. E hoje nós temos a honra de receber uma convidada super especial que ela transita em duas esferas, que é a saúde e a estratégia corporativa. Ela é formada em nutrição no Brasil, possui mestrado em relações internacionais na Ucrânia. E essa trajetória lhe permitiu desenvolver uma visão ampla e integrada, capaz de unir o cuidado com as pessoas e o crescimento sustentável das empresas. Atualmente, ela dedica-se à criação e implementação de programas de prevenção e bem-estar, que elevam qualidade de vida dos colaboradores e, ao mesmo tempo, impulsionam resultados empresariais. E a sua missão é clara: desenhar soluções personalizadas que alinhem saúde, motivação e performance corporativa. E é com muita alegria que nós recebemos hoje, aqui no nosso quadro Alavancar Negócios e Mentalidade Estratégica, Verusca Michelina. Seja bem-vinda, Verusca. Muito obrigada, Nilce. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sempre, aqui no Brasil, sinto esse carinho, esse aconchego. As pessoas realmente recebem os estrangeiros aqui com uma energia especial. E também da sua parte, é um prazer enorme estar aqui. Como vocês já perceberam, a Verusca, ela não é brasileira, é uma ucraniana, né? Ucraniana mesmo. Verusca, fala um pouquinho mais da sua vida, da sua trajetória, da sua história. Conta um pouquinho pra gente, para que as pessoas conheçam um pouco mais a Verusca. Quem é a Verusca? Isso. Então, eu acho que cada dia a resposta seria diferente, mas tem uns pilares que eu com certeza poderia citar. Verusca é mãe e é a menina que veio de um país muito distante, veio testar sorte, mas eu acho que esse aventurismo, espírito aventureiro, isso, sempre estava dentro de mim. Eu gostava muito de conhecer vários países até do porque mundo. você concluiu seu mestrado em Relações Internacionais, né? Sim. Esse objetivo de andar pelo mundo já vem de longa data. De longa data. E eu, inclusive, quando eu estava fazendo vestibular em Kiev, que é a capital da Ucrânia, eu morava a vida toda lá, e eu não sabia o que eu queria estudar, porque eu gostava muita coisa. Sim. E essa curiosidade continua sendo parte de mim. Então, eu só tirei aquelas matérias que não faziam parte de mim, assim, naturalmente,
E aquelas matérias que sobraram eram todas de relações internacionais. Então, eu concluí meus estudos lá, fiz mestrado. E depois, por muito tempo, durante os estudos, também eu trabalhava em turismo, porque é uma das paixões também minhas. Você viaja muito pelo mundo, né, Verusca? Graças a Deus, continuo com esse, sabe, esse foguinho nos olhos, pois viagem para mim é uma coisa muito especial, pois, sabe, essas energias estagnadas que Sim. todos nós sentimos às vezes, nossa, parece que não estou evoluindo, ou parece que não sei se estou triste, eu quero uma mudança, viagem. Pois, por exemplo, uma compra de uma roupa, um objeto, uma tecnologia, não vai te satisfazer desse jeito como uma viagem, pois realmente é uma renovação energética total. Além do conhecimento, né? E Muito. da troca de experiências com outros países, outras pessoas, né? Sim. Mas eu fiquei sabendo aqui que você é uma poliglota, né? E eu gostaria de fazer uma brincadeirinha contigo. Fala, Tá bom. escolha uma frase aí para você falar em ucraniano. Дуже приємно тут бути з вами. Я дуже щаслива сьогодні поспілкуватися. Olha, e o que você nos falou? Estou muito feliz de estar aqui, realmente é uma coisa muito natural e eu queria expressar isso no meu idioma nativo, que é o Em ucraniano. inglês, então. Fale isso em I'm inglês. so happy to be here and really happy to communicate and to share some knowledge and some energy. Olha que maravilha! Espanhol? Espanhol. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y espero que tengamos una linda noche, tarde, día, dependiendo cuándo van a estar asistiendo nuestro programa. Un besito. Muito bem. E agora o último, que é o russo. Хорошо. Сегодня мы с Нилси очень хорошо здесь занимаемся. Мы проводим отличное время. Estou entendendo tudo. Eu acho que já fui por outros caminhos, mas ainda a ideia é a mesma, que estamos tendo um tempo de qualidade aqui. Sim. E espero que vocês também possam curtir as informações e nossas trocas aqui. Parabéns, Verusca. Isso é um luxo, né? Essa Obrigada. questão de conhecimento de línguas. Eu amo É muito uma línguas. abertura que dá nas viagens que você faz, por onde você anda, né? Sim. Poder ter essa possibilidade de se comunicar com outras pessoas. É uma ferramenta muito forte. Eu sempre gostava das línguas, mas, por exemplo, tem linguistas que eles são profissionais que estudam as línguas, as origens, as características, semelhanças, diferenças. Eu, na minha faculdade, eu não estudava as línguas em si, mas a gente ampliava o espectro e, por isso, hoje em dia, falo várias línguas, né? Eu preciso te cortar agora, Sim. porque nós precisamos entrar no nosso assunto propriamente dito, né? Que é a nutrição. Aí as pessoas perguntam, mas nós estamos tratando de negócios, de empresas, e você vai trazer uma nutricionista? Para que? Como que a nutrição pode influenciar nas empresas? É incrível, na verdade, se a gente assim pensa um pouquinho, se eu não estou me sentindo bem e cheguei no meu escritório, eu tenho essa vivência muito viva, eu também trabalhei no escritório por muitos anos, e quando você sente que a saúde parece que está bem, mas devido aos meus hábitos alimentares, de vida, algumas coisas que estou fazendo do dia a dia, não me traz aquela energia que eu poderia ter. E eu sinto que parece que meu potencial profissional, pessoal, parece que dormindo. Gente, isso tem uma explicação científica. Tá? Então, quando eu entrei nesse mundo de nutrição, que eu sempre sentia que nós temos uns poderes que às vezes não estamos usando. Sim. Pois essa época de industrialização total que estamos vivenciando a partir dos anos 50, 60, do século passado, impactou demais as gerações inteiras da humanidade em todo o mundo, em alguns países mais, em alguns menos. Então, cuidando com qualidade do seu corpo, então ter consciência do que nós colocamos por dentro, tem uma ligação direita com todos os órgãos, mas no especial eu gostaria de falar sobre o cérebro, pois temos eixo intestino-cérebro direto, que já é cientificamente comprovado, tem vários artigos sobre isso, livros, inclusive ia trazer um livro hoje e eu esqueci,
que é de superintestino, se chama superintestino, é uma enciclopédia de passos simples, como todos nós, qualquer pessoa em sua casa, pode já melhorar nosso intestino. E por quê? No intestino, E o intestino, o que ele você faz? melhora com o quê? Com o que você ingere. E, por né? exemplo, e por que é tão importante? Por causa da serotonina, é um dos neurotransmissores mais importantes que temos de felicidade, de bem-estar. Então, se eu não estou feliz, se eu estou entrando em depressão, se eu tenho ansiedade que eu não consigo controlar, eu acreditaria que Alimentação péssima, né? alimentação Porque péssima não tem seria... tempo para cuidar da alimentação, é lanche, é de repente uma marmita qualquer, né? E isso então também influencia Demais. a Demais. questão do intestino. Fala um pouquinho mais da questão do intestino e do cérebro. Nossa microbiota intestinal, ela responde a qualquer impulso que nós temos. Então, por exemplo, se eu coloco produtos ultraprocessados, produtos como o pão branco cheio de glúten, vários aditivos, corantes, nossa microbiota por dentro, ela está sofrendo demais, ela está perdendo camada de muco diariamente. Então, basicamente, nós temos um órgão super irritado que já não consegue produzir neurotransmissores, são sinais, né, que nosso cérebro estaria recebendo Sim. que você está bem, que está tudo bem, você está calmo, você não está agitado, você não precisa correr, você não precisa ficar triste, você pode ser você, como é sua personalidade. Então, imagina esse alter ego doente que está aparecendo e parece que está cuidando da nossa vida empresarial. E imagina, por exemplo, numa empresa, uma corporação, 200 pessoas, 500. Imagina, 90% das pessoas têm microbiota, eu diria até mais, mas vamos ficar no 90%, comprometida. Então, naquelas reuniões, por exemplo, de negócios, você já percebeu, às vezes a pessoa está tão cansada, desde manhã está cansada. Triste, Ou está fazendo assim, desanimada, bostejando, se chama assim em português, né? Bostejando. Gente, bocejando. bocejando, né? Isso. É aquele cansaço que não é de um trabalho físico ou trabalho super mental. É muito provável que sua microbiota está mandando sinais para você. Então, o que que você correlaciona, como que você correlaciona isso na empresa? Empresa é muito importante que nós precisamos entender que as empresas que cuidam de saúde não na forma assim, nossa, meu funcionário pediu já 3 vezes licença, né? Ou está, parece que ficando cada vez pior e pede mais dias de licença. O que eu faço? Esse já não é prevenção, é tratar, sabe, um furacão que está vindo, está levando tua casa e você não sabe o que fazer. E é incrível, né, Verusca? Porque a associação da nutrição e a mentalidade com os resultados na empresa. Se fala, nós tivemos então esse ano, em 2024, aos dados anteriores, 68% a mais de afastamento de funcionários, de colaboradores de empresas por problemas mentais, transtornos, ansiedade, depressão, vários, né? 68%. O INSS gastou mais de 3 milhões com Incrível. essas pessoas que são afastadas das empresas. E como que você vê essa questão? Você acredita que a nutrição contribuiria também com essa estabilidade emocional, com o estar bem, com o progresso na empresa, com a redução também das pessoas se afastando para cuidados Com mentais? certeza, pois o lucro da empresa depende do bem-estar dos funcionários. Se você não tem pessoas que estão trabalhando, ou as pessoas estão, mas não estão trabalhando bem, pois não é que eles não estão vestindo camisa. Sabe, quando uma pessoa está sofrendo silenciosamente, imagina quando você tem vários funcionários assim, isso faz uma diferença enorme justamente no lucro diário e anual da empresa. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde está relatando o número de 1 trilhão de dólares de perda
que as empresas estão levando por causa dos afastamentos dos funcionários. É um número absurdo. E como que você, que viaja pelo mundo, está sempre em contato, fez esse mestrado super importante, como que você vê a atenção dada à nutrição a nível mundial, não só a nível nacional? Eu estou percebendo que aqui no Brasil estamos tendo uma época de inicial de desenvolvimento de nutrição aqui, pois aqui, devido a vários fatores também, fatores culturais, as pessoas gostam muito de cuidar do seu visual. Sim. Embora o seu visual é sempre reflexão daquilo que nós temos por dentro. Então, na velha Europa, né, chamada, as pessoas cuidam muito mais desse fator, pois a história de lá é muito mais velha, né? Ela leva séculos, né? Sim. Aqui estamos nas terras novas e é normal que aqui precisamos passar por uns períodos que ainda, né, não passamos. De evolução, de né? evolução. De melhora. E nutrição é uma dessas etapas, pois eu entendo e também compartilho essa ideia que nós precisamos nos ver bem, é muito legal, isso nos dá autoestima, mas o sentir como realmente estamos, não parecer que estou bem, senão Sim. estar bem, e isso faz total diferença no mundo corporativo, na vida pessoal, e se você é profissional livre, não tem comparação. Quando você dá 100% de si, quando você depois de almoço já sente que você está sonolento, e tem várias explicações a cada processo desse. E por isso o mundo de nutrição, nós poderíamos estar falando aqui horas e horas, e acredito que vocês também se apaixonariam por isso ainda mais. E o que você me fala, como que a nutrição poderia contribuir com o estresse que está se agravando cada dia mais, a ansiedade e o burnout que acontece frequentemente hoje nas empresas? Burnout, por exemplo, é diretamente ligado com a alimentação que temos. Por exemplo, o primeiro passo de combater burnout do ponto de vista da nutrição integrativa, que seria mais de prevenção, nós teríamos que desinflamar nosso corpo. E desinflamação levaria umas semanas, pelo menos. Então, sim, nós precisaríamos fazer uma dieta. A maioria das pessoas pensa, nossa, dieta que é chato, né? Mas dieta, na verdade, é uma ordem que precisa ser tomada. Sabe como uma casa que está desarrumada? Como o escovar os dentes todos os dias? Sim, sim. Né? Uma prática diária, como uma atividade física, um levantar, escovar o dente, lavar o rosto, também teria que ser esse cuidado com a nutrição. É isso que Com você certeza. orienta. Precisa ser feito 4, 6 semanas de uma dieta mais rígida. Procure seu profissional de saúde a quem você confia, converse com ele sobre desinflamação do seu corpo e depois seria interessante já adotar novos hábitos de vida que são simples, que todo mundo conhece, que talvez a avó falava, a mãe falava. Por exemplo, evitar ultraprocessados, evitar açúcar, evitar trigo e se não fazer uns testes como eu sinto após de ingerir tal produto. Tem informações sobre isso, tem tabelas, com certeza as nutricionistas, nutrólogos e os médicos que trabalham com saúde preventiva podem orientar vocês. E assim, como que pode ser criado algum programa para as empresas? O que você indica? Alguma prevenção personalizada? Como que elas poderiam fazer para introduzir isso nas empresas? Porque é um assunto bem delicado, né? Porque a maioria das empresas, elas não fornecem a alimentação na empresa. Então, como que a empresa poderia contribuir nesse sentido? Você tem razão, é um assunto delicado, porque as empresas precisam fazer um investimento, certo? Mas às vezes pensamos que, nossa, eu não tenho milhões de reais, milhas de reais para estar investindo agora. Gente, os primeiros passos podem ser simples e os resultados que vêm são enormes. Poderiam ser, por exemplo, feitas consultorias em grupo ou individuais, dependendo do aporte da empresa, com o nutricionista.
que faz esse profissional? Ele estaria conversando como é o estilo de vida da pessoa fora da sua casinha na empresa, né? Pois é basicamente uma segunda casa, né? Como é a rotina, como são as compras, como você organiza essas compras. Talvez até ajudar a pessoa com planejamento financeiro, pois eu vejo muito no supermercado, por exemplo, as pessoas fazendo aquela compra grande, pensando que isso ajuda em quantidades grandes as comidas que não são relevantes para a nossa saúde, pensando que eu estou fazendo economia. Mas, na verdade, tenho as escolhas mais estratégicas para atingir um resultado melhor com nossa saúde. Também, além das consultorias, precisa ter um engajamento com, sabe, o core da empresa, que são diretores, gerentes, e não só nas palavras. Quando você vê que seu gerente faz academia, vai correr, come certinho, e além disso traz essa realidade dentro da empresa, junta com a ajuda dos especialistas, não sei se faz toda a diferença. Também quero ser como ele. Sim. E voltando ainda naquela questão que eu, como trabalho com mentalidade, né? Meu trabalho é praticamente voltado para isso. Hoje as empresas elas precisam se adequar. Ainda elas têm mais um ano de tempo para se adequarem às normas da NR1, que é a questão da saúde mental. Você acredita que seria importante, né, nesses eventos, nesses encontros, nesses trabalhos em que as empresas vão desenvolver, unir a saúde mental com a saúde física para atingir um resultado mais eficiente? Seria maravilhoso, Nilce. É uma ideia sensacional que não é nova e parece que não é tão fácil implementar, embora um bom profissional que cuida da alimentação, um bom profissional que cuida da saúde mental, junto com as forças, as diretorias das empresas, podem criar programas incríveis. Inclusive, nós já estamos criando vários protocolos para empresas de vários portes que fazem essa vida dentro da empresa muito mais legal. E como que é? Você tem alguns dados que pode comentar com a gente sobre empresas que já implementaram um programa de nutrição viável que favorecesse os colaboradores? Os números da estatística estão falando que as empresas que estão contribuindo com bem-estar preventivo, eles têm lucro maior anual de entre 25% a 30%. Somente com essas iniciativas, a gente imagina. Então, aquilo que eu estou investindo volta com você com mais flores e não é somente questão de dinheiro, embora é muito importante. Você tem funcionários mais felizes, mais confiantes, eles vestem a camisa com mais orgulho, quer dizer, essa rotatividade que nós sabemos aqui no Brasil. Reduz, né, a rotatividade. E aqui a rotatividade, comparando com outros países, é muito alta. Sim. Sempre me surpreendia e um dos caminhos, pois o funcionário ele vai sentir cuidado não só na palavra, na ação. E nós precisamos das ações. E o gasto, né, como a gente está falando realmente de lucro, a despesa, o gasto, o prejuízo financeiro que as empresas têm com a rotatividade é muito grande. Muito, né? muito. Porque ele perde de lucrar, porque o funcionário em si, ele deixa de contribuir antes dele ser demitido, Sim. Antes dele pedir afastamento, ele já começa a não contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento da empresa. Sim. Depois que ele é desligado, vem as despesas, então, também, né? Sim. Do Leva muitos RH que meses. leva Sim. assim a empresa a ter um déficit e não um superávit no Sim. final do mês, né? Claro, essas despesas são calculadas, né? Embora se a gente não tivesse isso, Sim. imagina como a empresa prosperaria. Inclusive eu tenho um exemplo do meu esposo, ele também trabalha, a empresa internacional. E quando ele precisa contratar pessoal, e você não somente inverte recursos financeiros, você também inverte alma, conhecimento, energia e tempo, que é o nosso maior recurso. Imagina essa pessoa talvez não conseguiu sentir que essa é a minha casa, pois não depende somente das pessoas que contratam, depende do espírito da empresa toda. Muito bem.
E o que que você deixaria como orientação para as empresas, empresas de pequeno porte ou empresas de grande porte? Faça uma distinção dessas duas e o que você orientaria para elas tomarem como uma premissa assim de mudanças fáceis no dia a dia? Eu acredito que os donos das empresas, inclusive, eu acho que é um trabalho incrível ser independente e lidar, ser businessman ou businesswoman. É uma luta diária, eu sei como é. Você precisa cuidar de muita coisa e às vezes pensando, nossa, mais uma coisa que eu preciso cuidar e pensar e talvez gastar. Talvez mudar um pouquinho esse olhar, pois não é aquilo que você está perdendo, foque naquilo que você vai ganhar. E talvez meu conselho seria ser um pouquinho mais aberto às ideias novas, pois, por exemplo, ouvir uma pessoa, um profissional de saúde, uma pessoa que lida com estratégias inovadoras e que unem o bem-estar espiritual, emocional e físico. Ouça a proposta, pois nós temos um pouquinho desse preconceito, né? Uma coisa que eu não sei, eu não quero, é normal do humano ter medo das coisas que não conhecemos. E é uma coisa nova, mas vocês têm a oportunidade de ser líderes, levar a sua empresa a um outro patamar, dar ouvidos às informações novas e testar, pois não custa testar. E eu tenho muita fé que vocês vão gostar dos resultados. E olhar também para o funcionário, porque geralmente o empresário ele olha para o funcionário vendo a cifra do Sim, final do mês, única e exclusivamente o lucro. sim, sim. Porém, o lucro não vem se ele não olhar para o funcionário e conseguir detectar saúde, bem-estar, alegria. Então, eu acho que essa é a pegada principal, Ter um né? olhar mais humano. Mais humano, olhar para o seu funcionário e traduzir os sentimentos e entender quando ele não está bem e se colocar numa posição de o que eu posso fazer para melhorar. Sim, e isso que o fazem verdadeiros líderes, certo? Isso. O que eu posso fazer? Verusca, estamos aí então chegando ao final da nossa conversa. Foi rápido, Foi poderíamos muito ficar mais tempo. rápido. Deixe, ainda temos aí uns minutinhos. Tem mais alguns passos que você orientaria as empresas para elas transformarem a saúde dos colaboradores, que você ainda não mencionou? Sim, eu acho que ter um pouquinho mais de conhecimento, o que me faz bem, o que não, e as consultorias ajudam muito. Claro que nós já sabemos das redes sociais, vários vídeos estão circulando, mas é importante saber o que eu compro para minha família, né? Qualidade desses alimentos, procedência também. Às vezes nós pensamos, ai, vou substituir tal produto por tal, por exemplo, azeite de oliva, vou substituir por azeite de canola. É importante saber quais propriedades cada azeite terá, pois é totalmente como branco e negro. Então, especialistas, né, podem orientar dentro da empresa, também nas consultas privadas. E acredito que saber, né, conhecimento é uma força enorme. Saber o que te faz bem e o que não tanto já é um caminho que você pode traçar para ser um profissional de saúde. Muito bem, então nós estamos aqui chegando ao final do nosso quadro Alavancar Negócios e Mentalidade Estratégica. E eu quero, do fundo do meu coração, agradecer pela sua participação nesse quadro e deixar aí um momentinho para você, para os seus agradecimentos e mais alguma diquinha bem rápida para os colaboradores agora, para que eles Joia. cuidem da saúde. Gente, obrigada também por essa conversa. Obrigada, Nilce. Foi muito bom. Eu gosto muito de compartilhar as coisas, pois eu vejo muito sentido nelas e eu acredito nelas. Então, por exemplo, dormir bem, seguir seu círculo cotidiano. Você precisa dormir até meia-noite, daí você vai ter outro tipo de energia de manhã. Cortar todos os ultraprocessados.
diminuir açúcar. Quando a Veru fala dormir até a meia-noite, é dormir antes da meia-noite, não, Isso, né? antes da meia-noite, pois senão depois fica muito difícil. E fazer alguma atividade todos os dias, aquela que você ama. Obrigada, Verusca. Foi um prazer. Prazer foi Encerramos aqui então o nosso primeiro Alavancar Negócios e Mentalidade Estratégica.